Bom dia! Bom dia para você que faz parte do meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. Amém? Mais uma vez estou aqui fazendo um estudo junto com você sobre o Evangelho de João. Hoje vamos falar sobre o capítulo 13. E é interessante percebermos que do capítulo 13 ao capítulo 17, temos a descrição da última noite, das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes de se entregar por amor a nós, como sacrifício voluntário na cruz do Calvário. João mostra a humildade de Jesus, do versículo 1 ao versículo 9, na atitude de lavar os pés dos seus discípulos. Por exemplo, é algo que todo cristão deve ter nítido em sua mente. Às vezes pensamos que por ter um cargo ou uma posição, não podemos nos submeter mais a ninguém. Mas Jesus era Deus, era Senhor, era Rei. E ele se curva diante dos seus discípulos como servos, porque naquela época, apenas os servos poderiam lavar os pés dos seus patrões, vamos dizer assim, dos seus senhores. Mas Jesus lava os pés, marcados pelo tempo, pela poeira, pelo esforço. Pedro não se sente digno de ser lavado os seus pés. Pois Jesus mostra no versículo 10 e no versículo 11, que se não estivermos limpos em santidade, não teremos parte com Ele. Temos que deixar Jesus, a água da vida, lavar toda a nossa sujeira do pecado, toda a nossa imundícia. Precisa passar por essa água que Jesus tem para nos lavar, para nos santificar, para nos purificar. E do versículo 13 ao versículo 20, o quanto devemos servir um ao outro e o quanto devemos nos igualar a todos, independente da nossa posição ou situação financeira. Somos todos iguais. O Senhor garante que se recebermos aquele que Ele enviou, estaremos recebendo o próprio Cristo. E aquele que recebe a Cristo, recebe o Pai. Do versículo 21 ao 27, o traidor é indicado. Jesus entregou o pão a Judas, que pegou o pão e Satanás entrou nele. E ele saiu. E os discípulos não entenderam o que tinha acontecido. Muitas pessoas acham que Judas comeu a Santa Ceia. Mas a palavra de Deus não diz que ele comeu. Diz que ele pegou e saiu. No momento que ele pegou a Santa Ceia, Satanás entrou nele. Vocês acham que Satanás ia comer a Santa Ceia? O traidor, ele não se sente digno. Não podemos nos colocar numa posição de traidor. Temos que nos colocar na posição de Pedro. Senhor, então lava os meus pés, lava a minha cabeça, lava o meu corpo, lava onde o Senhor quiser. Porque eu quero ter comunhão contigo. Eu quero estar em santidade. Confessa o seu pecado, abandona o seu pecado e coma a Santa Ceia. Porque se você diz, eu estou no pecado, não vou tomar a Santa Ceia porque eu estou no pecado. Você está dizendo, eu prefiro ficar no pecado do que tomar a Santa Ceia. Por isso você precisa confessar o seu pecado e comer do pão e beber do vinho. Amém? Para que você não dê essa brecha de entrar em você o inimigo das nossas almas, como deu Judas. E do versículo 28 ao 35, Jesus nos dá um novo mandamento. Antes era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora Jesus manda amar o próximo mais
do que você ama a si mesmo. Porque Jesus disse: amar o próximo como eu vos amei. E Jesus não amou a si mesmo, não preocupou com o que ele iria passar. Jesus amou mais, muito mais, o próximo, o seu semelhante, a mim, a você, do que o que ele amava ele mesmo. E assim verão que sois meus discípulos, quando verem um no outro o amor. Versículo 36 ao versículo 38. Pedro, quando Jesus disse que para onde ele vai, eles não poderão ir, Pedro diz que quer ir. E por amor a Cristo, lhe daria sua própria vida. Mas Jesus afirma que antes que o galo cante, ele o negará 3 vezes. Às vezes a pessoa que está mais próxima a nós, que jura amor, também nos trai. Mas a posição de Jesus foi linda, foi maravilhosa. Foi o perdão sobre a vida de Pedro. Que Deus te abençoe, que Deus fale tremendamente ao seu coração. Que você possa continuar lendo o capítulo 13, para que Deus continue falando poderosamente na sua vida.